Bem-vindos e bem-vindas à aula 2. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a teoria de Vygotsky, o socio-interacionismo. Para Vygotsky, o indivíduo é ator da sua história. O que isso significa? Que os indivíduos, seja na aprendizagem ou seja em qualquer atividade humana, têm um papel ativo na construção da realidade social. Esse é o princípio da teoria de Lev Vygotsky. Vygotsky nasceu na Bielorrússia em 17 de novembro de 1896. Ele estudou Direito, Filosofia e História, o que lhe garantiu um significativo domínio de Linguística, Literatura, Estética, Filosofia, História e, posteriormente, Psicologia. Era um grande intelectual. Nesse contexto, Vygotsky criou uma corrente teórica chamada de socio-interacionismo. Percebam a palavra sócio, de social, interacionismo, de interação. O princípio dessa corrente teórica era que o desenvolvimento humano e a aprendizagem ocorrem em interação entre o indivíduo e o seu meio e, consequentemente, as demais pessoas que estão inseridas nesse meio. Vygotsky não excluía a existência de mecanismos biológicos, muito pelo contrário, ele afirmava a importância da existência desses mecanismos biológicos, né? O organismo humano é biológico, já nascemos com uma genética, com um funcionamento biológico dado e com mecanismos cognitivos dados também, funcionamento cerebral. No entanto, o pensamento e a inteligência e, consequentemente, a aprendizagem só ocorrem em trocas simbólicas entre as pessoas e as pessoas interagindo em um meio. O que são trocas simbólicas? Isso é um princípio que vem mais das ciências sociais, mas são trocas de significados entre as pessoas. Então, por exemplo, qual é o conceito de meio para Vygotsky? Meio é não só o espaço físico, mas também o contexto histórico, contexto social, econômico, político, em que a pessoa se insere. E nesse contexto existem significados, existe cultura, existem tradições, regras, tudo isso constitui um meio. Então, por exemplo, a gente pode pensar em alimentação, diferentes coisas que fazem parte da nossa vida e tem um significado específico para nós, em que outros grupos sociais o significado é diferente ou mesmo não existe um significado. E nós compartilhamos esses significados com as outras pessoas com quem nós interagimos. Isso são trocas simbólicas. E isso, para Vygotsky, é o que compunha o meio. E é nesse meio que a aprendizagem ocorre. E o desenvolvimento humano, consequentemente, também. E como que essas trocas ocorrem? Vygotsky dizia por meio da linguagem. A linguagem é a mediação da relação indivíduo-meio. É por meio da linguagem, não só a linguagem oral, mas qualquer forma de linguagem, que essas trocas ocorrem, que as pessoas interagem. Consequentemente, a aprendizagem ocorre. Pensando nisso, a escola é um meio, tanto físico quanto simbólico. E o professor é um mediador. O que significa isso? O professor, sendo mediador, ele oferece possibilidades para que a criança, para que seus alunos explorem o que eles já sabem e alcancem um novo conhecimento. Um conceito bastante importante para Vygotsky: zonas de desenvolvimento. Se vocês olharem o nosso material no ambiente virtual, vocês vão ver um desenho
que representa essas zonas de desenvolvimento. Mas pensem no seguinte, a criança, para Vygotsky, ela já, antes mesmo de entrar na escola, ela já possui um conhecimento. Ela já sabe lidar com algumas questões, com alguns problemas. Ela já sabe resolver e responder alguns problemas da vida cotidiana dela. Daí a importância dos mecanismos biológicos e também da interação no meio, que não só a escola, mas a família e outros meios nos quais as crianças se inserem hoje em dia. Ela já aprende nesses espaços. Ela já sabe lidar com alguns problemas, responder a alguns problemas. Então ela já tem um conhecimento. Quando ela entra na escola, ela tem novos conhecimentos a alcançar. Né? Então ela tem esse conhecimento que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento real, que já existe. Esses novos conhecimentos fazem parte da zona de desenvolvimento potencial. Né? É uma potência, ela vai alcançar ainda. Como que ela vai alcançar? Com a mediação do professor. O professor vai oferecer possibilidades para ela passar por essa ponte entre o real e o potencial, entre o que ela sabe e aquilo que ela vai alcançar ainda. Então esse papel do professor é muito importante. Ele não, né, deixando bem claro que Vygotsky não propõe uma atuação do professor como uma relação hierárquica, que o professor só ensina, só passa conteúdos, regras. Não, o professor dá possibilidades para que a própria criança faça esse caminho. Lembre-se de que Vygotsky acreditava que o indivíduo é ator da sua história, é ator da sua aprendizagem. A criança ela faz parte, ela constrói a sua própria aprendizagem. E o professor auxilia nesse processo. E essa entrada de mediação do professor, Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. É a ponte entre um e outro. É a mediação. Essa é a parte mais importante. E é aí que o professor se insere. Mas se nós pensarmos na escola hoje, né, nos desafios de ser professor hoje, bilíngue ou não, né, o professor é visto como mediador? O professor atua como mediador dentro dessa proposta vygotskiana? Ou não? O professor ele recebe um outro papel, outras demandas. E a criança? A criança é vista como alguém que já tem conhecimentos, já tem experiências prévias? Ou ela é vista de outra maneira? Estamos falando de uma educação mais tradicional, vamos dizer assim, né? Porque existem diferentes escolas, diferentes propostas pedagógicas, mas pensando numa educação mais tradicional, como o professor é visto? Como o professor se sente em sala de aula? Quais são seus desafios, seus problemas? E a criança, como ela é vista? Como ela é tratada em sala de aula? Ou mesmo na sociedade como um todo? O que se espera da criança, o que a sociedade espera da criança dentro da escola? Um exercício para vocês. Como seria uma sala de aula ou uma escola que correspondesse à teoria, os princípios da teoria de Vygotsky? Essa ideia da mediação, da interação, e de que o indivíduo é ator da sua história, ator da sua aprendizagem. Pensem sobre isso, estudem o material, leiam os textos de referência e façam a atividade proposta. Nos vemos no fórum e na próxima aula. Bom trabalho!